Olá, boa noite. Bem-vindos. Mais uma criança perdeu a vida por afogamento no rio Lucola, na província de Cabinda. É a segunda morte que se registra no local, pelo mesmo motivo, em menos de um mês. A comunidade está chocada e apela que se tomem medidas preventivas. Foi removido o corpo de um menor sem vida junto ao rio Lucola. A vítima aparentava ter 13 anos de idade. As causas do afogamento são desconhecidas até ao momento. Em pouco menos de um mês, esta é a segunda criança que morre neste rio por afogamento. Segundo os moradores próximos do rio, afirmam que crianças de vários bairros da cidade vão para o rio sem acompanhamento dos adultos. Nós devemos dar conselho nos nossos filhos, porque assim não está bom. Do jeito que aconteceu essa situação, pode ser que a mãe não sabe, mas o filho, quando sai de casa, está a vir banhar no rio, então situação grave aconteceu. Então isso é por isso nós, as mães, temos que ter inteligente e puxar a orelha nossos filhos para não lhes permitir sempre vir banhar no rio, porque no rio acontece muitas coisas. Muitas vezes que ele cai na rua e a criança não conhecer a mãe dele, onde que ele anda a sair. Simplesmente quase aqui no Lucola, ele circula muito aqui no Lucola. Muita gente que ele conhece aqui no Lucola, mas não sabemos onde que ele sai. Este é o rio Lucola, que fica no centro da cidade de Cabinda. Em pouco menos de um mês, 2 crianças perderam vidas aqui porque vieram tomar banho sem acompanhamento dos pais. E esta é uma situação que está a preocupar os moradores que vivem próximo deste mesmo rio e que pedem que a polícia faça um trabalho de acompanhamento ou mesmo de impedir as crianças que vêm cá sem a orientação dos pais. Meu primo morreu meses atrás aqui, vem banhar, porque aqui não é agora, sempre quando acontecer isso. Porque eu já vivi nesse bairro desde criança. Se apareceu alguém que estava próximo com ele, podia ser salvo, mas como estava sozinho, então pode ser que provocou para ele parar. Os serviços de proteção civil e bombeiros reconhecem o perigo que o rio oferece para as crianças, mas garantem trabalhar em parceria com as outras forças para se tomar medidas cautelares. Apelamos aqui à sensibilidade das outras franjas da sociedade. Estamos aqui a falar de comissão de moradores, administrações municipais, educadores e assim como acadêmicos. Juntos todos nós fazemos esse trabalho de sensibilizar as crianças, sobretudo, para evitarmos situações dessa natureza, porque hoje por hoje, e não só por essa razão, perder uma criança de 12, 13 anos é uma perca muito grande, cria logo uma situação desconfortável naquele que é o tecido social. Então nós apelamos aqui, todos nós trabalharmos junto para encontrarmos soluções de modo a evitar situações desta natureza. O rio Lucola é uma das maiores referências da província e fica no centro da cidade de Cabinda. Geração Jornal, edição de quinta-feira. Outros destaques: espaços de venda de bebidas alcoólicas próximos das escolas. Detalhes sobre o fenómeno que cresce de forma preocupante. Veja também combate à fome e à pobreza, aposta das autoridades no município de Quilamba-Quiaxi e as prioridades para 2024. Dinamização do setor pesqueiro nacional. O país pode ganhar ainda este ano 4 novos portos. Angola e Eswatini, países pretendem cooperação empresarial mais reforçada. União Africana, cimeira de chefes de Estado e de Governo em Addis Abeba, reforço da cooperação domina a agenda angolana. Assembleia Nacional, propostas que merecem atenção nos debates em sede de especialidade. Palácio Presidencial tomou hoje posse o novo Ministro da Juventude e Desportos com recomendações claras do chefe de Estado. Atualidade internacional e novidades do desporto também em destaque. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões.
uma preocupação por parte do Executivo, não é? No sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O Selo da Verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. No ar outra vez, boa noite. Olhamos para a educação a seguir e com uma preocupação que não passa despercebida. Tem a ver com os espaços de venda de bebidas alcoólicas próximo das escolas. São lugares que aparecem cada vez mais e em grande número e que estão na base do aumento de casos de alunos que fazem uso de bebidas alcoólicas dentro dos recintos escolares. Em Angola, o consumo de bebidas alcoólicas no seio da juventude tem aumentado significativamente. Pais e encarregados de educação entendem que a questão deve ser considerada um problema de saúde pública, incentivado pela grande quantidade de oferta e baixo preço dos produtos no mercado. Há crianças que saem de casa e que os pais nem sabem onde é que eles vão. Muitos pedem que vão para a escola, andam mesmo de batas, branquinhas na cidade, mas encontram-se em grupinhos, com o intuito de que esse vem, tem 100 kwanzas, como para eles até tem aquele sistema de quem tem pouco dinheiro, junta, dá 50 ou dá 50 e chama-se aquilo meiar. Muitos adolescentes já não querem ter aquele acesso assim de estudar, porque o álcool já não acaba prejudicando, o aluno já não quer se concentrar mais, o aluno já não quer dar mais aquela atenção nas aulas, só quer se dedicar mais nas festas, pois essas festas que podem trazer bebidas alcoólicas. Para este cidadão, a atual geração consome mais cerveja em relação aos outros tipos de bebidas alcoólicas. Tudo é prejudicial, principalmente cerveja, mesmo médicos sempre falam sobre a cerveja. Se bebida alcoólica estraga a pessoa. Os especialistas alertam para as consequências do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. O uso abusivo do álcool por parte de adolescentes é um problema social muito grave que nós devemos olhar de forma séria. Que o uso abusivo do álcool tem consequências muito graves. Desde logo, a violência torna-se um fenômeno manifesto na sua vida. Violência no seio familiar, pode estar exposto na rua a todo tipo de riscos de abuso e até de tráfico. É preciso que saibam também que podem desenvolver doenças do foro psicológico, como a ansiedade, o síndrome de pânico, ou até mesmo comprometer alguns órgãos do seu corpo. Com o objetivo de controlar a venda e o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e em alguns quiosques, foi criada em 2019 uma lei que proíbe a venda de bebidas a menores. As consequências do consumo do álcool no seio da juventude devem levar a sociedade, em particular pais e encarregados de educação, a prestarem mais atenção aos filhos. Próximo mês, se tudo correr bem, fecharem essas cantinas, essas casas de bebidas, é a única solução. Portanto, os pais têm que ter mais atenção com os filhos, acompanham para e passo. E aliás, há pais também que são exemplares, que dão exemplos aos filhos. Há pai até que o filho vai para saco, essas latinhas e bidões. Ele está à espera, o pai papai não bebe muito. E o pai recebe o tal pacotinho que o filho está a querer. Estima-se que nos últimos 3 anos, cerca de 38 mil pessoas com idades compreendidas entre 15 e 24 anos consomem álcool e outras drogas. Um estudo feito pelo angolano Carlinhos da Sala revela que 80% dos angolanos precisa de acompanhamento psicológico por causa do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Combate à fome e à pobreza no município do Quilamba-Queixa. A administração municipal está apostada em ouvir mais a população, com vista a melhorar os resultados neste ano de 2024. Foram hoje apresentadas naquela zona de Luanda as ações que fazem parte do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e de Combate à Pobreza.
A administração municipal do Quilamba-Quiache admite que a problemática das vias de comunicação continua no leque de preocupações dos munícipes. As estradas dos distritos urbanos do Golfe e do Palanca apresentam sinais significativos de degradação, daí que estão a merecer uma atenção especial. Por exemplo, naquilo que é a dificuldade na mobilidade urbana, falamos muito da dificuldade a nível do distrito urbano do Golfe, falamos também do Palanca, da Sapu, no sentido daquilo que são os constrangimentos que tornam parte da nossa população ilhada, permitam-me a expressão, na medida em que a ausência daquilo que nós vamos construir em grande medida, falando das passagens hidráulicas, a ausência desses equipamentos faz com que as pessoas tenham muita dificuldade a circular de um ponto para o outro. Naulila André chamou nesta quinta-feira os munícipes do Quilamba-Quiache para apresentar a proposta do Plano Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza 2024. Estas senhoras querem da administração local ações que visam apoiar as mulheres na criação de pequenos negócios. Ideias para combater as inundações em consequência das chuvas também estiveram entre as sugestões. Nós só queremos ajuda para nos ajudar mesmo. Para nos ajudar, nos dar mesmo dinheiro que para ainda também trabalhar. Porque não estamos conseguindo trabalhar, a pobreza é demais, ninguém tem emprego, ninguém está a trabalhar, estamos assim mesmo. E estamos mesmo lá da vala, quando essa chuva cai, toda a água lá dentro, estamos mesmo no grande sofrimento, só queremos uma ajuda, que nos ajude. Nós também, onde nós estamos a viver, é um sítio de risco, a vala, que tinha um cavado do Chibai até lá quase no Nguami. Todo desabou o muro, essa chuva, nossas casas todas inundou com água. Outros vizinhos todos fugiram das casas, partiram as casas. É a coisa que nos preocupa. Nós já que estamos a ver a chuva se for de noite, nós não conseguimos dormir com os filhos e depois não temos saída nem entrada sem substituição. Os munícipes querem igualmente uma ação mais eficaz das cozinhas comunitárias do Quilamba-Quiache. Pensar na possibilidade da terceirização da gestão para que ele possa gerar emprego e rendimento para outras famílias e o excedente ser, digamos, aplicado na assistência alimentar daquelas famílias vulneráveis que precisam e, por que não, pensar numa forma de associar o funcionamento das cozinhas comunitárias com, digamos, a essa tarefa da merenda escolar. Anualmente, cada município recebe 300 milhões de kwanzas, prefazendo um total de 25 milhões mensais para a implementação do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. Para este ano, a administradora do Quilamba-Quiache já sabe onde aplicar as referidas verbas. Nomeadamente a construção de passagens hidráulicas e a construção de cozinhas comunitárias. Gostaria também de realçar que, da mesma forma, vamos prestar uma atenção maior àquilo que é a merenda escolar, no sentido de identificar com os nossos parceiros uma forma de alargarmos o escopo de crianças assistidas. Sei que hoje crianças vocês pretendem assistir neste ano? Nós estamos com cerca de 18 mil crianças, mas queremos chegar pelo menos a mais 50% desse valor. A ministra das Pescas anunciou hoje que o país vai contar ainda este ano com 4 novos portos pesqueiros que serão construídos em Luanda, Benguela, Kwanza Sul e Namibe. A ministra, que esteve hoje em jornada de campo, disse que se trata de um investimento estratégico que visa dar maior dinâmica ao setor pesqueiro nacional. O estado atual de captura de peixe no país, o funcionamento das empresas do setor pesqueiro e as etapas de produção estiveram na base da visita de campo realizada pela Ministra das Pescas e Recursos Marinhos a pequenas, médias e grandes empresas que exercem atividade pesqueira em Luanda. Quanto à disposição de peixe no mercado nacional, a Ministra disse o seguinte: não portanto, consensual a informação de que não há peixe na cidade de Luanda, não há peixe em Benguela, não há peixe no Namibe, porque nós estamos a encontrar quantidades interessantes de aprovisionamento que poderiam estar no mercado. Os operadores do setor em Luanda falam das dificuldades que enfrentam diariamente. Há sim uma captura descontrolada, um pouco mais descontrolada, mas temos que passar essas pequenas divergências
para levar as coisas a bom porto, como eu costumo dizer. Os desafios são os desafios diários que nós temos, não é? A matéria-prima, essencialmente isso. Não é? Neste momento, vocês como conseguem perceber, estamos com as instalações bastante pequenas, estamos a trabalhar para termos instalações mais à altura do nosso projeto, para podermos responder às necessidades internas que o país tem. Nós atendemos mais de 200 clientes por dia. Sempre que temos estoque disponível, nós atendemos mais de 200 clientes e só estou a falar ainda de peixeiras, não estou a falar do mercado formal, nomeadamente as empresas. Umas fazem encomendas via telefónica, via e-mail, portanto nós temos esse volume todo de atendimento diário. O presidente da Associação de Pesca Artesanal, Semi-Industrial e Industrial de Luanda enalteceu a visita de campo da ministra e aproveitou para expor as suas preocupações. A visita de Sua Excelência Ministra das Pescas, e a visita foi positiva à província de Luanda, aos nossos associados e não só, para podermos avaliar aquilo tudo que foi constatado. Mas no nosso ponto de vista foi positivo. Relativamente à pesca artesanal, a nossa grande inquietação é o centro de apoio à pesca artesanal. Os pontos de carga, descarga, embarque, desembarque e manuseamento do pescado. Ainda este ano, o país vai contar com 4 novos portos marítimos para melhorar o setor das pescas. Isso é a orientação da Excelência Presidente da República de organizarmos portos e lotas. Portanto, essas duas estruturas não podemos fazê-lo ao longo de toda a costa ao mesmo tempo, mas vamos nos grandes centros de recepção do pescado e de distribuição de pescado. Nós, esses primeiros 4, nós temos Pacabinda, reorganização do Luanda na Boa Vista, Porto Ambuim e na cidade de Moçambique. Este ano começam os estudos e as obras começarão lá para o fim do ano. O setor das pescas contribui atualmente com 3,6% no produto interno bruto. Juventude e Desportos. Posse um novo ministro. Em destaque. Cultura. Realidade do setor e oportunidades adormecidas. Ela está 15 anos atrás do título e nunca mais ganhamos, só ganhou o Quilamba. Não é 100% viver de empreendedorismo cultural. Nível de investimento. Temos que encontrar nas empresas o interesse pela cultura no âmbito das suas próprias responsabilidades sociais. Aposta e expectativas. Não temos muitas casas disponíveis para organizar eventos. Empreendedorismo cultural. Ainda enfrenta-se muitos desafios e algumas dificuldades que precisam ser superadas. Eu sou o que sou hoje por causa do empreendedorismo cultural. Reflexões na reportagem da semana. Amanhã, a reportagem da semana, seguimos a informar os equipamentos rodoviários que se encontram nos postos aduaneiros e nos navios e que excedem o limite permitido por lei para entrar no país devem ser desalfandegados até o dia 31 de março, mediante o pagamento de multa. A medida vem expressa num despacho do Ministério dos Transportes que autoriza a Agência Nacional para os Transportes Terrestres a emitir certidões de importação para estes equipamentos. O despacho surge em resposta ao elevado número de importações de equipamentos rodoviários que chegam ao país, com mais de 5 para ligeiros, 8 para pesados e 3 para motociclos e que se encontram parqueados nos postos aduaneiros e a bordo de navios. A título excepcional e definitivo, para garantir o melhor tratamento aos veículos usados importados em desobediência ao disposto no Decreto Presidencial número 155/20, de 1 de junho, face aos constrangimentos verificados, a Agência Nacional para os Transportes Terrestres recebeu autorização para emitir a certidão de importação para os equipamentos rodoviários que se encontram nos diversos postos aduaneiros ou a bordo de navios e que estejam em contraordenação ao disposto número 2 do artigo 17. É aplicada uma multa aos processos que estejam nestas condições, seguido do seu desalfandegamento.
Compete ao importador do equipamento rodoviário assumir os encargos financeiros pela estadia do equipamento nos postos aduaneiros. Os equipamentos rodoviários em cujas condições já citamos devem ser desalfandegados até o dia 31 de março de 2024. Findo este prazo, não será admitido a entrada em território nacional. E a Business Eswatini e a Câmara de Comércio de Angola analisam em breve um memorando do reforço de intercâmbio. O que se pretende é uma maior proximidade entre as classes empresariais dos dois países. O Reino de Eswatini quer ver o seu volume de negócios ampliado em Angola. O Reino de Eswatini está entre os países mais pobres da África e do mundo. Tal como Angola, o país que até recentemente se chamou Suazilândia tem o desafio da diversificação e crescimento da sua economia. Com foco no alcance deste objetivo, está em Luanda o príncipe de Eswatini, Linda Nikose Dlamini. À saída de um encontro com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, Sua Alteza sinalizou o interesse de empresários do seu país no mercado angolano, principalmente no setor dos recursos minerais e petróleos. So our main purpose to come to Angola, His Majesty has sent us with a delegation. O motivo real de vir a Angola é que o nosso rei mandou-nos para cá para fortalecer as relações entre Angola e o Reino de Eswatini. Na reunião de hoje tratamos sobre trocar experiências com o Reino de Eswatini e Angola em termos de investimentos nos dois países, fortalecer as boas relações. Definitivamente, porque o conhecimento de todo mundo que Angola é um país rico em minerais, petróleo, então estamos interessados em alguns investimentos aqui em Angola. So we are looking to tap into such opportunities as a country. A maior parte da mão de obra eswatini está ligada ao setor da agricultura, um fator que chamou a atenção do presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola. Vicente Soares considera que neste domínio o Reino de Eswatini pode partilhar boas experiências com Angola. Nós temos aqui várias oportunidades, nomeadamente no agronegócio, nas pescas, na indústria, tanto eu falei da agricultura, na indústria, no turismo, e eles também têm um potencial muito forte na agricultura, tanto significa que há muita experiência neste domínio. O açúcar, o milho, as frutas, tanto até exportam concentrado de fruta. E também tem, numa fase, digamos que muito recente, estão também na área mineira, principalmente na área de diamantes, e pretendem trocar experiência nestas áreas todas. Vicente Soares anunciou para os próximos dias a assinatura de um protocolo de cooperação entre a Câmara de Comércio e Indústria de Angola e a sua congênere de Eswatini. Que deveremos assinar um protocolo entre as duas, a Câmara de Comércio e Indústria de Angola e a Business Eswatini, ou uma outra organização. Estamos a tratar disso. Levam mesmo esta semana o draft do protocolo entre as duas instituições. Como eu estarei na África do Sul agora no encontro, no Fórum de Industrialização da SADC, convidou-me também para aproveitar este ensejo e visitar outra vez Eswatini. Possivelmente, nessa altura, possamos já assinar o memorando de entendimento. Angola e o Reino de Eswatini são detentores de um acordo de cooperação no domínio do emprego e do trabalho. E o país conta a partir de hoje com uma plataforma que pode facilitar o acesso e a estadia em Angola para investidores e empresários estrangeiros. O Angola hoje foi lançado pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação social, que segundo o titular da pasta, Mário Oliveira, trata-se de uma ferramenta que vem dar corpo a um dos lemas da governação do país, trabalhar mais e comunicar melhor. Com o lançamento desse portal, pretendemos mostrar Angola aos angolanos e aos estrangeiros com vista a mostrarmos as potencialidades do nosso país e, igualmente, transformarmos o portal numa hub de informação geral
sobre o país. No ato oficial de lançamento, foi destacado que o Angola Hoje, desenvolvido pelo Instituto de Modernização Administrativa, vai efetivamente oferecer uma ampla gama de serviços e recursos para facilitar o acesso e a estadia em Angola para investidores e empresários estrangeiros. Dispõe também de um guia orientador do investidor, informações sobre o ambiente do negócio, suporte e consultoria de empresas locais que podem dar suporte não só a empresas e angolanos que pretendem investir em Angola, bem assim como estrangeiros que pretendem investir em Angola. O portal Angola Hoje foi desenvolvido por jovens angolanos e, segundo o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, este projeto vai sofrer modernização, tratando-se nesta altura da versão 1.0. Nuno Caldas adiantou também que o acesso ao portal por parte dos angolanos não vai envolver custos. O Executivo angolano está a fazer a modernização dos sites e portais de Angola, das empresas estratégicas públicas, para que possam alimentar permanentemente este portal. Não haverá nenhum custo. Numa primeira fase, nós vamos disponibilizar informações, conteúdos diversificados, inclusive imagens, para que os angolanos possam ter acesso para efeitos de investigação, efeitos de investimentos, empreendedorismo. Vamos disponibilizar os principais programas, projetos e ações do Executivo para o acesso ao agronegócio, para o acesso às incubadoras de negócio, e isso criar tanto um espaço privilegiado de interação e de facilitação dos jovens para os principais projetos e programas do Executivo. O outro objetivo do Angola Hoje é fortalecer a democracia e a cidadania, promovendo a participação ativa dos cidadãos na construção de uma nova Angola. Regresso das notícias outra vez. Boa noite. O Presidente da República conferiu hoje posse ao novo Ministro da Juventude e Desportos. Nomeado ao cargo nesta quarta-feira por decreto, Rui Falcão recebeu do chefe de Estado recomendações de empenho para que se coloque no alto o setor desportivo nacional. Já está em funções o novo Ministro da Juventude e Desportos. A cerimônia de empossamento decorreu esta quinta-feira no Palácio Presidencial. Ao recém-empossado, o Presidente da República deixou orientações claras: trabalhar para o bem-estar da juventude angolana e do desporto nacional. Quanto ao desporto, João Lourenço orientou que o atual ministro preste atenção na gestão e manutenção das infraestruturas desportivas, bem como no desporto escolar. Confiamos em si essa responsabilidade de cuidar da juventude por um lado, mas também do desporto. Agradecemos que, no que diz respeito ao desporto, que preste atenção particular à manutenção e gestão das infraestruturas desportivas, à formação e algo que nós consideramos de muito importante, ao desporto escolar. Portanto, procuro trabalhar com a sua colega, a ministra da Educação, para organizarem melhor o desporto escolar, que acaba por ser, digamos, o viveiro do desporto federado. O Presidente da República orientou também que se comece a trabalhar na preparação da próxima edição do CAN, tendo em conta o resultado alcançado pelos Palancas Negras na Côte d'Ivoire. João Lourenço quer igualmente que se recupere a mística do desporto nacional em algumas modalidades. Procure ver se o país consegue recuperar o esplendor que atingiu em anos passados, em algumas modalidades, e que, por razões de diversa ordem, acabamos por perder, nomeadamente na modalidade de basquetebol, manter a boa qualidade que temos no handebol, sobretudo no handebol feminino,
Bom, sem desprimor de outras modalidades que felizmente também nos têm trazido alegrias. 32 anos depois, Rui Falcão regressa à casa que já conhece, desta vez como Ministro da Juventude e Desporto. A lição de casa já foi feita e as prioridades já estabelecidas. De 1985 a 1989, foi chefe de departamento da Secretaria de Estado de Educação Física e Desportos. De 89 até 92, ocupou o cargo de diretor nacional do Ministério da Juventude e Desportos. A minha preocupação fundamental é fazer agora o levantamento da real situação que temos no desporto nacional, nas suas várias vertentes, começando pelo desporto escolar e passando para o desporto federado, mas também na área da juventude, trabalhar com as associações no sentido de darmos outra dinâmica a este processo de crescimento. No Executivo angolano, Rui Falcão já ocupou também as funções de governador das províncias do Namibe e de Benguela. Homem do desporto também, já foi vice-presidente da Federação Angolana de Karaté-Do. Como sabe, nós nos tempos áureos fizemos atividades de desporto infantil, que trouxe para a sociedade valores significativos. É preciso lembrarem-se do Aquá, do Mantorras, etc. Todos derivaram dos caçulinhas da bola. É preciso reacender essa chama. As pessoas que fizeram esse trabalho estão aí e ainda podem dar o seu contributo. Portanto, vamos reunir as pessoas, vamos ouvir opiniões, vamos encontrar formas de dar outra dinâmica ao desporto nacional. São as notícias no Girassol Jornal. Na Etiópia, sede da União Africana, desdobram-se os debates na sequência da cimeira dos chefes de Estado e de Governo. À margem das reuniões, Angola aposta no reforço da cooperação. Hoje foram assinados acordos bilaterais que visam impulsionar as relações entre os Estados. No segundo dia da 44ª sessão ordinária da Comissão Executiva da União Africana, Angola e Etiópia firmaram importantes acordos de cooperação. O Acordo Geral de Cooperação e o Memorando de Entendimento para estabelecimento de consultas políticas entre o Ministério das Relações Exteriores de Angola e o equivalente etíope foram assinados, fortalecendo os laços entre os dois países. Um acordo geral de cooperação econômica com a Etiópia. Isso significa que é o acordo-mãe, não é? O acordo-mãe que abre a porta a todas as áreas, a todos os setores para podermos estabelecer relações um pouco mais seguidas, estruturadas com a Etiópia em termos de cooperação econômica. E o segundo acordo, o acordo sobre as consultas políticas entre os dois países. Isso significa que a qualquer momento podemos que haja um tema que interesse os dois países, nós podemos convocar os dois ministros, aliás, podem encontrar-se e fazer essas consultas políticas. Com estes acordos, Angola e Etiópia vão poder explorar as potencialidades de ambos os países nos domínios da indústria, do turismo e da exploração mineira. Este é um país que está também com muita potencialidade, é só ver a transformação que este país está a conhecer. É um país que tem uma relação histórica conosco, não só através da companhia Ethiopia Airlines, que tem voado com muitos angolanos treinados aqui, mas também é um país que está com potencialidades de turismo muito grande. É um país que está muito interessado na experiência de Angola em termos de exploração petrolífera. É um país também mineiro, explora minérios. É um país que também está a fazer passos importantes em termos de industrialização. É só ver que a deslocalização de certas indústrias de países desenvolvidos, a Etiópia também está a aproveitar dessa experiência. Algumas grandes marcas fabricam seus produtos aqui na Etiópia antes de serem explorados. Além do memorando de consultas políticas, o Acordo Geral de Cooperação vai permitir que o nosso país beba da experiência da Etiópia no setor da aviação civil e da agricultura, já que este país, localizado no Corno de África, serve como uma placa giratória do continente, além da sua capacidade na produção de café. É preciso recordar que este país tem grandes potencialidades no domínio agrícola, é um dos
grandes produtores de café e chá. Nesse sentido, o nosso país poderá igualmente beber dessa experiência na medida em que nós também temos a intenção, e está em curso, o desenvolvimento do nosso setor agrícola. Ao nível dos transportes aéreos, a companhia de bandeira etíope voa para o nosso país há vários anos. Está a haver conversações para a possibilidade do incremento da frequência de voos. E o facto de termos muito recentemente inaugurado o aeroporto internacional Agostinho Neto permitirá que as operações aeroportuárias de transporte, sobretudo de carga, que já estão em curso, portanto, possam ser reforçadas desse ponto de vista. Estes acordos não apenas fortalecem os laços bilaterais entre Angola e Etiópia, mas também promovem uma maior integração e cooperação dentro do continente africano na busca por uma África unida e próspera. Em Addis Abeba, Etiópia, está destacada a equipa de geração liderada pelo jornalista Francisco Soares, que se junta a nós com mais desenvolvimentos. Soares, boa noite. Para amanhã, a princípio, se prevê uma agenda mais intensa. Boa noite, Kina e Simeão, e a todos que nos acompanham a esta hora aqui em Addis Abeba. O frio continua, mas também misturado com a chuva. Por isso, estamos aqui todos com frio, mas lá na sede da União Africana tudo continua movimentado e amanhã, como disse a Kina, será ainda mais movimentado porque está prevista a chegada do Presidente da República, João Lourenço, para assim participar de forma ativa na 37ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que acontece aqui em Addis Abeba, na Etiópia. Mas hoje o dia foi marcado por assinaturas de 2 acordos entre Angola e a Etiópia no setor, ou melhor, nas áreas de negócios estrangeiros, entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia e o Ministério das Relações Exteriores de Angola. Estes acordos que vão permitir os 2 Estados estabelecer várias cooperações no ponto de vista econômico e também da aviação civil. Para amanhã, além da chegada do Presidente da República, João Lourenço, e outros chefes de Estado que fazem parte da União Africana, o governo de Angola também poderá assinar com a União Africana um acordo que tem a ver com a isenção de vistos destinado a facilitar a entrada ao país no quadro Francisco Soares, de Addis Abeba, capital da Etiópia. Perdemos o sinal, contamos a ter de volta o Francisco Soares ainda ao longo do jornal para mais detalhes. Informações pontuais, a volta da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo. Amanhã o chefe de Estado angolano chega a Addis Abeba, portanto, é também esta uma das principais informações que a princípio Francisco Soares ia aqui nos avançando. Vamos, sobre esta cimeira, ainda falar ao longo do Girassol Jornal. Na vasta agenda de assuntos que dominam os debates em Addis Abeba, o destaque recai também para a agricultura e o meio ambiente. Estão em análise relatórios detalhados e direcionados a uma melhor exploração e preservação, face ao desafio da garantia da segurança alimentar. O fomento da agricultura, segurança alimentar e combate à fome estão em debate na reunião do Conselho Executivo da União Africana. A comissão que preside a área preparou uma série de relatórios para apresentar aos líderes africanos com o objetivo de transformar a agricultura e o ambiente. Nós temos o nosso programa Projeto-Chave, que é o CADEP, e o CADEP expira para o próximo ano, em 2021, porque é um plano decenal para a transformação da agricultura e também do ambiente no continente. Este projeto vai caducar para o próximo ano, então nós aqui no nosso relatório também estamos a apresentar a proposta para se elaborar o novo plano decenal que será pós-Malabo. Segundo Josefa Sacó, chegou-se à conclusão que nenhum país africano tem capacidade de reduzir a fome até 2025. Esta que é uma das metas da Declaração de Malabo. Infelizmente, nenhum país está na capacidade de reduzir a fome em 2025, que é uma das metas da Declaração de Malabo.
Mas a boa notícia é que 19 países estão a trabalhar bem na redução da pobreza, na área do comércio intra-africano. Há indicadores que há progresso e esse instrumento é muito útil para o país, é muito útil para o continente, porque está a incentivar os países para darem prioridade na agricultura para nós conseguirmos atingir a segurança alimentar e nutricional no nosso continente. Com debates acalorados e propostas inovadoras, os líderes continentais estão comprometidos em encontrar soluções sustentáveis para impulsionar a produção agrícola, garantir a segurança alimentar e erradicar a fome na África. De volta ao país, na Assembleia Nacional, o dia hoje foi de debates em sede de especialidade. Os deputados analisaram várias propostas. Destaque para o relatório de execução do OGE 2023, propostas de lei sobre mineração de criptomoedas e também antidopagem no desporto. Contrariamente ao que estava previsto, os deputados da Assembleia Nacional discutiram na especialidade apenas a proposta de lei da antidopagem. O documento foi discutido pelo plenário na semana passada e aprovado na generalidade por unanimidade. Esta quinta-feira foi discutido na especialidade e, segundo explicou o deputado António Paulo, relator substituto, o documento já sofreu várias alterações e a sua aprovação é uma exigência da OADA, a Agência Mundial Antidoping. É que nós devemos aprovar é uma imposição da OADA para a concretização no direito interno do Código Mundial Antidopagem. A secretária de Estado do Desporto apelou à sensibilização dos parlamentares para a aprovação desta proposta, sob pena de ver o nosso país vir a ser sancionado a nível mundial. Se não aprovarmos a lei, poderemos sim os atletas participarem, não o país. Ou seja, vão alguns atletas, modalidade individual, mas sem usarem a nossa bandeira, a cor da bandeira. Isso faz parte também das sanções. E que muito nos honra é o nosso hino e a nossa bandeira. As inquietações e contribuições dos parlamentares foram apresentados uma a uma e acolhidas pelo Executivo, representado na sessão pelo Ministério da Juventude e Desportos. Não obstante do relator ter referido que a estruturação, e de facto a estruturação da lei é um bocado diferente daquela que nós estamos habituados, mas queria colocar a questão a mesma. Nós vemos que o artigo 2º é definições e o artigo sobre o âmbito da aplicação é o artigo 4º. Mas é necessário respeitar, e penso que estamos a bater isso desde o início, sobretudo aquilo que é a acomodação da norma internacional, nomeadamente do Código Internacional Antidopagem, que nos obriga a estar pura e simplesmente conforme. Daí o formato desta lei não ser rigorosamente aquilo a que estamos familiarizados no contexto do nosso sistema normativo, mas, e como hão de perceber, estamos a falar de legislação elaborada com base no direito anglo-saxónico, que tem posições completamente distintas na forma como estrutura os seus diplomas regulamentares. Os deputados das comissões de trabalho especializado voltam a apreciar este diploma na próxima sexta-feira para a votação do relatório parecer conjunto na especialidade. Agroecologia. Um Fórum Nacional juntou aqui em Luanda especialistas dos Ministérios do Ambiente, Agricultura e parceiros para debates. O encontro analisou essencialmente resultados do trabalho de pesquisa no quadro do Mapa Agroecológico Nacional, ações que contam com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, a FAO. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação atribui grande importância à agroecologia por esta preservar a biodiversidade, regular o clima, promover a alimentação saudável e ainda contribuir para a diversificação econômica. É com base nesta tese que a FAO considera que a solução da fome em Angola passa por um investimento sério na agroecologia, como explica a representante da FAO no país, Gerda Barreto. Efetivamente, a erradicação da fome em Angola passa pela, primeiro, a transformação de seus sistemas agroalimentares
e a promoção da agroecologia, não? Isto é muito importante porque sabemos que a agroecologia promove uma sustentabilidade dos sistemas alimentares que hoje em Angola, na verdade, os agricultores familiares já estão a implementar. Gerda Barrete participou nesta quarta-feira no primeiro Fórum Nacional de Agroecologia, onde disse que, em termos de insegurança alimentar, a preocupação deve ser estendida para todas as províncias fronteiriças e não apenas as do Sul, como habitualmente acontece em consequência da seca. E isso já está, digamos, quantificado. E o mais importante é ter políticas e estratégias que consigam trabalhar com estas pessoas que já estão identificadas. Oficialmente, não? O dado publicado com INE estabelece que a insegurança alimentar, digamos, severa considerada em Angola está por debaixo de 20%, a severa, não? E insegurança geral, em geral, está em 30%, que é a moderada. O fórum serviu para o pré-lançamento do primeiro Atlas da Agrobiodiversidade de Angola. O documento é resultado de uma pesquisa desenvolvida durante 3 meses por técnicos dos Ministérios do Ambiente, Agricultura e Florestas, da FAO e pelo herbário da Willa. Neste momento estão 47 plantas. Gostaríamos de ter mais porque temos informação para mais. Na Willa são conhecidas e são consumidas, grande parte delas são muito importantes para a alimentação. Por exemplo, o mirangolo, que se faz doce e as pessoas consomem, que está na época, a noxa, não sei agora, não me lembro, mas são plantas, seja os seus frutos ou folhas ou vagens, são consumidos pelas pessoas, pelos animais. Além disso, podem ser utilizadas para outros fins. É um trabalho feito numa primeira fase ainda só na província da Willa, o levantamento da flora, algumas plantas que têm valores nutritivos elevados e que em determinadas zonas são tratadas de uma forma e noutras de outra forma. Então, dar a conhecer, e o ponto de partida aqui foi a Willa, foi um trabalho conjunto com o herbário da Willa, mas que pretendemos também estender para as demais províncias. Para breve, a ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, anuncia uma aproximação maior com outros departamentos ministeriais, tendo como base uma maior educação das comunidades sobre sustentabilidade alimentar e ambiental. Estamos já a trabalhar num memorando e nos juntarmos não só ao Ministério da Educação, como o Ministério do Ensino Superior, para que as práticas nas faculdades voltadas quer para a agricultura, quer para o ambiente, sejam inseridas ou sejam voltadas para as comunidades locais. Ao menos estaremos a tratar de casos de estudo, de facto, que atendem à nossa realidade. Cultura. Realidade do setor e oportunidades adormecidas. Ela está 15 anos atrás do título e nunca mais ganhamos, só ganhou o Quilamba. Não é 100% viver de empreendedorismo cultural. Nível de investimento. Temos que encontrar nas empresas o interesse pela cultura no âmbito das suas próprias responsabilidades sociais. Aposta e expectativas. Não temos muitas casas disponíveis para organizar eventos. Empreendedorismo cultural. Ainda enfrenta-se muitos desafios e algumas dificuldades que precisam ser superadas. Eu sou o que sou hoje por causa do empreendedorismo cultural. Reflexões na reportagem da semana. É amanhã a reportagem da semana, não perca. E hoje foi aberto aqui em Luanda o ano de Instrução Militar 2023-2024. O ato, que serviu também para lançar a Agenda 2024-2025, foi prestigiado pelo governador da província de Luanda, Manuel Homem. Melhorar as condições de vida e de trabalho das tropas, garantir a defesa da cidade capital, foi o lema da reunião anual de balanço das principais atividades desenvolvidas ao longo do ano de Instrução Militar 2023-2024 pela região militar de Luanda, que foi aberta nesta quinta-feira pelo governador provincial de Luanda, Manuel Homem, que disse que foi possível manter as condições das tropas, apesar do impacto da crise econômica e social do país. Não obstante, a vontade e predisposição para a materialização
dos compromissos assumidos, persistem ainda alguns desafios para o asseguramento multilateral dos efetivos, resultantes da conjuntura que o país, no geral, atravessa. No entanto, apesar dos desafios ainda existentes, os efetivos demonstram sempre uma total disponibilidade para o cumprimento das ordens e disposições superiores. Isto significa que, para o próximo ano de instrução, devemos tudo fazer para que os nossos efetivos possam dispor de melhores condições de acomodação, elemento indispensável para a elevação dos seus níveis de motivação e prontidão. Além do balanço das atividades já realizadas, também serviu para perspectivar as condições para o ano de 2024. Excelência, no decorrer desta reunião, traçar-se-á o quadro das principais ações a levar a cabo no ano de instrução, que tem início em março próximo, focados na melhoria das condições de vida e de trabalho das nossas tropas, como garante do sucesso da sua missão. Estiveram presentes neste ato membros do Comando, Estado-Maior da Região Militar de Luanda, comandantes das unidades operacionais, chefes de armas e serviços. Pois sim, fechamos com o Carnaval. Estamos na semana da maior manifestação cultural. E mostramos a seguir como foi o desfile provincial em Cabinda, onde o vencedor é o grupo Tchaco Tchaco. O Largo da Paz tornou-se lugar pequeno para albergar centenas de pessoas que afluíram ao local para assistirem à maior festa popular, Carnaval 2024. Primeiro foi a classe infantil, com 12 grupos carnavalescos. De seguida, testemunhou-se o desfile da classe adulta, também com 12 grupos. O carnaval em Cabinda foi apreciado por várias individualidades, incluindo alguns estrangeiros que estiveram presentes e não quiseram esconder a alegria e manifestaram a importância desta festa para o povo. A organização, a beleza do vestuário, tudo muito bom. Tudo está muito bonito. Muito bonito. A qualidade dos bailes, a calma do povo, a todo organizado. O carnaval também é uma educação social. Então, esses valores que estão sendo transmitidos aqui, esses apelos que estão sendo feitos aqui através da festa do carnaval, é muito importante porque ajudam também a educar a nossa sociedade sobre a paz, a moral e a harmonia no lar, a harmonia na sociedade. Assistimos aqui a passagem daquilo que é a nossa cultura, da Casa de Tinta, que é muito importante, e serem transmitidos por meio de crianças é valioso saber que os valores estão sendo transmitidos e as crianças estão podendo nos mostrar. E a cultura é a alma de um povo, a cultura dignifica o povo e a cultura, acima de tudo, transmite às gerações passadas, às gerações vindouras, toda a história do país e é um dos melhores ativos de toda uma população. O secretário provincial da Cultura, Ernesto Barros André, disse que o objetivo foi cumprido: promover a dança e, acima de tudo, os nossos usos e costumes através da festa popular. Na realidade é isto mesmo, porque nós queremos resgatar os nossos valores culturais e é preciso que as nossas crianças, tanto nas escolas como também a nível dos bairros, venham entender qual é a essência dos nossos valores culturais que nós demonstramos aqui no Carnaval. O primeiro classificado foi o grupo Teca Bioyo, classe infantil, que teve 1045 pontos, levando assim 1 milhão de kwanzas. A classe adulta Tchaco Tchaco foi o grupo que ocupou a primeira posição, com cerca de 1030 pontos, tendo como prémio 1.500.000 kwanzas. Apesar da chuva que tentou atrapalhar a festa, a população não quis perder nenhum detalhe do carnaval. Com a vitória do Tchaco Tchaco em Cabinda, termina a edição de quinta-feira de Girassol Jornal. Voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora.
Obrigada pela companhia de sempre. Boa noite, fico bem. Até amanhã, estamos juntos. Boa noite.